E aí, professor? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor, ao canal L. Gustavo Escola 4.0, Professor 4.0. Aqui você aprende as estratégias e as técnicas para desenvolver uma aula mágica. O que é uma aula mágica? É uma aula lúdica, uma aula dinâmica, uma aula que vai fazer com que o aluno ele preste atenção na sua aula e fique motivado e interessado para engajar e participar da sua sala de aula, beleza? Hoje eu vou falar aqui de 6 dicas para deixar sua aula mágica. Então vamos lá. Esse vídeo é para você, viu, professor? Dicas que vão deixar te ajudar na aula mágica. Vamos fazer uma reflexão. Será que o problema também é o professor? Aproximadamente 40% dos alunos não enxergam sentido no que o professor ensina na sala de aula. Então você pode dizer, mas Gustavo é a minoria. Olha, mas 40% já é perto da metade. Quer dizer que muitos alunos, eles não conseguem conectar o que o professor está ensinando com alguma aplicação prática. Resumindo, será que o problema da educação brasileira também não está no professor? Eu acuso a gestão, eu acuso o governo, eu acuso o aluno. Mas será que eu, professor, não posso ministrar uma aula diferente? Uma aula mais útil? Uma aula com que o aluno ele conecte mais a teoria com a prática? Então é muito importante o professor ele fazer essa reflexão. Será que o problema não sou eu? Teve um vídeo que eu fiz há alguns anos, em relação a isso, e foi a maior discussão que deu entre os professores. Porque os professores acusaram os alunos, acusaram a gestão, disseram que não tem material, e eu realmente sei disso, tá? Mas o que eu quis trazer é a seguinte reflexão. Será que existe algo em mim que eu possa mudar? Eu, como professor, eu não posso mudar essa realidade? O professor ele precisa fazer essa reflexão. Todas as minhas aulas eu pergunto para os meus alunos: vocês estão gostando da aula? O que eu posso fazer para mudar? E eles dão a dica e eu mudo. Não tem nenhum problema de eu mudar. O que não pode é eu trazer a aula, o aluno não ver sentido e eu continuar insistindo naquilo, sem procurar a opinião do aluno. É muito importante procurar a opinião do aluno e mudar. Isso fica para reflexão. Trabalhe em equipe. Unir pessoas com ideias diferentes para construir algo motiva os alunos e estimula habilidades tais como liderança, tomada de decisões, diálogos e compreensão. Então é muito importante você unir em grupos, né, de 3 a 5 pessoas, porque se ficar muita gente, vai ter gente que não vai participar. Quando você une e forma equipes dentro da sala de aula e dá um problema para que eles possam resolver, isso é muito poderoso, porque vai fazer com que o aluno ele seja protagonista, vai fazer com que o aluno ele consiga pegar habilidades ali e, né, estimular habilidades que muitas vezes estavam ali esquecidas ou não desenvolvidas. Então estimula, desenvolve habilidades. E pode ter certeza que vai surgir habilidades de liderança, vai surgir habilidades de tomar decisões mediante problemas, porque na vida a gente precisa tomar decisões e muitas vezes nós temos medo de tomar decisões para não errar, mas sabemos que na vida podemos errar e acertar. Então essas habilidades desenvolvidas elas são muito importantes. Além de estimular diálogos, ou seja, você ouvir as pessoas, é muito importante ouvir, não é? E compreender a opinião das outras pessoas, isso é muito importante. Interesse dos alunos na aula mágica. Interesse dos alunos na aula mágica. É legal o professor conhecer as características de sua turma, em especial de cada aluno, para que seja possível a prática de atividade de forma personalizada. Isso gera interesse dos alunos. Isso é algo, né, que eu venho tentado fazer. Agora, claro, isso é mais difícil fazer quando você tem muitos alunos dentro da sua sala de aula. Por exemplo, eu tenho 2 turmas nesse momento na escola.
eu tenho uma turma com 12 alunos e outra turma com 24 alunos, né? Então, na turma com 24 alunos, é muito difícil fazer essa personalização da aula, mas eu tenho tentado. Pelo menos na avaliação eu faço personalizada, né? Eu sento com o aluno e eu vejo se ele entendeu o assunto. Mas é muito interessante você entender que cada pessoa ali, cada aluno, ele é diferente. E você pode dar uma atividade diferente, um projeto com Arduino diferente para aquele aluno em específico. Então é muito importante que você olhe a pessoa. Não olhe ali como se fosse um boneco. Ali é uma pessoa. E uma pessoa é diferente da outra. Personalize a sua aula sempre que possível, sua fala, quando você estiver olhando para uma pessoa, para um aluno, se você puder conhecer aquele aluno, falar diretamente para ele, isso é muito importante, chamar pelo nome, né? Então saber que o aluno, ele tem um nome, ele é uma pessoa. Feedback dos alunos. É importante que o professor dê um retorno do trabalho do aluno em sala de aula, reconheça as qualidades que se foi feito e levantar críticas construtivas é sempre importante. Então eu sempre tenho feito isso. Eu pergunto na sala de aula. Eu até acho que no próximo ano, né? Eu estou aqui agora em dezembro de 2022. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois, mas eu pretendo em 2023 passar um Google Forms, né, para ele dizer como foi minha aula, além uma pesquisa. Então é muito importante você ouvir o aluno, porque se você não ouvir o aluno, você nunca vai melhorar. É interessante que quando eu comecei a ministrar aulas na escola técnica, eu não sabia da aula, e teve um aluno que disse assim para mim: Gustavo, você é um péssimo professor. Claro que esse foi um feedback muito agressivo, mas ele estava certo. Eu fiquei um pouco chateado, queria sair da escola, né? Cheguei a falar com o coordenador, cheguei a falar com a minha esposa dizendo que ia sair da escola, porque um aluno disse que eu era um péssimo professor. Mas aquilo ali me fez refletir e hoje, não é, tem alunos que me dizem que eu sou um ótimo professor, não é, porque eu trago estratégias dinâmicas, lúdicas, diferentes para a sala de aula. Levantar o feedback dos alunos é sempre importante e vai te ajudar. Agora você precisa estar pronto para ouvir. Atenção personalizada. A atenção personalizada é justamente a grande tendência do momento, é o ensino personalizado. Acompanhar o rendimento de forma individual gera a motivação do aluno. Então, por exemplo, o que é que eu estou fazendo na minha sala de aula? Eu dou um projeto, né, com Arduino, um projeto de lógica de programação, e eu faço o seguinte: olha, você vai sentar aqui comigo, aí eu coloco 10 conceitos no quadro e digo assim: você vai fazer projetos, atividades, e durante esta unidade você vai vir me explicando aqui. Cada assunto, cada técnica que você explicar para mim e eu ver que realmente você aprendeu, você ganha aquela pontuação. 5 técnicas explicadas no projeto, 5 pontos. Se você explicar as 10 técnicas, 10 pontos. Por quê? Porque eu vou ver que ele realmente aprendeu o assunto. Tá bom? Então eu não quero fazer prova, não. Estude, faça em casa e venha me explicar. Se você fazer isso, você está passado. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma atenção personalizada. Por exemplo, tem alunos que já estão com 5 pontos na segunda unidade, tem alunos que ainda estão com 2, mas ele pode chegar a 10, né? Cada um vai ter que vir até mim e explicar. Recompensa aos alunos. Isso ajuda o aluno a sempre querer fazer o melhor dentro da sala de aula. Então, uma forma de recompensar o aluno, né, é pontuando o aluno, né, dando ponto. Se ele participar na sala de aula, você dá uma pontuação para ele. Quem sabe você pode levar um brinde para ele. Enfim, é você fazer com que o ambiente seja diferente. É fazer com que o aluno ele dê o melhor na sala de aula. É você fazer competição muitas vezes, né, entre equipes, e a equipe vencedora ganhar mais pontos, né? Então você está estimulando para que a equipe vencedora faça o melhor. Então é muito importante você também estar recompensando os alunos. E detalhe, novidades ajudam. Estamos vivendo em uma fase de modernização dos métodos de ensino e o professor deve estar introduzindo isso na sala de aula para aproximar o processo de aprendizagem da rotina dos jovens. Então isso eu quero dizer o seguinte, que você está agora vendo eu falar de aula mágica, talvez, e provavelmente, como não, tem pouquíssimas pessoas fazendo isso, talvez isso seja uma novidade para você. Você precisa levar essa aula mágica
para dentro da sua sala de aula. Leve os projetos com Arduino, projetos com ESP32, projetos com Raspberry Pi, projetos de internet das coisas, projetos de inteligência artificial, projetos de robótica. Leve novidades para dentro da sua sala de aula. Por exemplo, nós estamos fazendo a escola 4.0. Vamos fazer todo o monitoramento da escola e quem sabe futuramente a automação da escola. Mas enfim, leve coisas diferentes para que os alunos eles fiquem assim, ó, poxa, que professor, que massa, professor, não sabia disso. Não seja o professor mais do mesmo. Estamos vivendo uma fase onde a internet está à disposição e todo mundo sabe de muitas coisas. Se você for um professor que fala coisas do passado, os alunos já estão na frente. Você precisa estudar o que está na internet e trazer coisas novas, pesquisar coisas diferentes. Tenho certeza que o seu aluno ainda não sabe o que é uma aula mágica. Ele não experimentou uma aula mágica. Então leve a aula mágica para dentro da sua sala de aula, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os outros professores e eu te espero no próximo vídeo.